O Carlos Alberto pergunta como podemos destruir o comunismo no Brasil a médio e a longo prazo. Bom, já começou errada a pergunta, né? Antes de destruir qualquer coisa, a primeira coisa é estudar a coisa. Né? É o quid. O que é isso? O brasileiro tem um péssimo hábito de querer começar uma ação e obter resultado. É impossível isso. Né? A primeira coisa que tem que fazer é estudar a exaustão como é que funciona a coisa. Enquanto não entender, como é que pensa em ter alguma ação que já colha fruto? O comunismo no Brasil é a moda de Gramsci. Portanto, ele é um comunismo que foi implementado na cultura. A cultura está aparelhada, como um todo. Uma vez que a cultura está aparelhada, depois eles foram para o sistema político, que é a expressão da cultura. Então não adianta nada você tirar Dilma Rousseff do poder. Isso não abala minimamente o comunismo no Brasil. Não adianta nada votar no Bolsonaro. Isso não abala minimamente o comunismo no Brasil. Enquanto essas coisas não forem entendidas com clareza, vai ficar difícil. O Olavo de Carvalho, outro dia, até fez um post dizendo que se o Bolsonaro ganhar e não tiver uma militância e partidos de sustentação, portanto, base, militância civil e base política forte, do mesmo jeito que ele ganha, ele vai levar um peteleco. E aqui eu acrescento uma coisa que eu já falei, com um agravante. O Bolsonaro é identificado como uma pessoa de direita. Quando ele entrar lá, se o Supremo não o caçar, e ao que tudo indica o fará, então, o Bolsonaro entrando na presidência da República, sem militância civil, igual o PT tem, MST, gente que vai lá, que grita, quem são esses civis? Qual é a militância? Não tem militância civil formada. Quem vai sustentar? Qual é a base dele? Nenhuma. Ele não tem nenhuma base. Nenhuma mesmo. A situação dele é exatamente igual a do Collor. Você cria uma militância civil em 2 anos? É claro que não. Agora, o partido político dele, o PSC, está preocupado com criar uma militância civil? Também não. Então como é que eles estão querendo lançar um homem à candidatura à presidência da República? Sem analisar minimamente o cenário de sustentação do cara? Isso é um tiro no pé. Então o agravante será, se ele chegar lá, sem militância, sem base de apoio, ele vai ter que fazer o que todos eles dizem que tem que fazer, que é o chamado presidencialismo de coalizão, que é a forma como o PT governa. Né? Você vai ter que dar uma na cruz ou dar na caldeirinha? Como é que fica? Porque o Congresso é todo comunista. Todos os partidos são comunistas. E, como ele fará um governo absolutamente incompetente, porque ele não tem base de apoio, ou ele vai se tornar um ditador, fechar o Congresso, ou ele vai ter que fazer o presidencialismo de coalizão. Não tenho vocês dúvida de que o Congresso o sabotará do início ao fim do mandato, se é que ele vai terminar o mandato. E aí, a esquerda sai desta brincadeira 500 mil vezes mais reforçada. Porque vai falar, tá vendo? Vocês elegeram um cara de direita que não tem a menor competência. Isso é a falta de visão e de cenário no Brasil. Porque não há o órgão da inteligência desenvolvido capaz de apreender a verdade do cenário. Qual é a verdade do cenário? As pessoas estão muito preocupadas só com o Bolsonaro. E daí? O que é que este indivíduo sozinho pode fazer? Sem militância civil? Sem militância política partidária? E com um partideco minúsculo. Esse partideco, para botar ele na presidência da República, vai fazer coalizão com quem? A nível municipal, estadual e federal. Se vocês forem capazes de responder essas perguntas, então, me desculpe, não é o momento de pensar em combater, é o momento de pensar em estudar. Estudar. Estudar a sério o que é isso. E não é um achismo, não, é estudar mesmo. Agora, há pequenas ações, isoladamente, que podem ser construídas, pequenas ações, localizadas, claro que tem. Claro que tem. Agora, mesmo para empreender essas ações, a pessoa tem que ter um conhecimento mínimo. Senão ela inicia uma ação, ela é derrubada, porque o outro lado sabe como jogar. Como é que você vai jogar com um jogador um jogo que você não sabe como é que funciona a regra? E você vai de boa vontade. Vai de boa vontade, o inferno tá cheio. Combater ditaduras não é uma questão de boa vontade. Sobretudo, antes de tudo, é um ato de vontade baseado em realidade. E a realidade é extraída de estudo e de conhecimento sério, profundo, com quem sabe. Há anos o Olavo de Carvalho fala essas coisas. Há anos. Isso não é
Não é um impedimento ao processo. É vital para o sucesso do processo. O pessoal que trabalhou tanto pelo impeachment, os cidadãos, deram conta do grande imbróglio que é o impeachment. Por quê? Não é porque não tinha que tirar Dilma Rousseff. Tem que tirar. É evidente que tem. É porque o povo, uma vez que tirou, como não se admitiu que o Brasil é comunista, uma vez que a Dilma Rousseff foi tirada, os próprios políticos vão falar, povo, Dilma Rousseff já foi tirada, o problema já está resolvido, o Brasil está saneado, a economia está voltando a ficar estabilizada. Então eles transformaram a coisa para o lado econômico. O lado político está perfeito, impecável, o Congresso é magnífico, não tem nenhum ladrão ali dentro, não tem nenhum comunismo ali dentro, não tem nada. O problema é só Dilma Rousseff e PT. Já fizeram aquela asepsia, vão falar para a população que o Congresso fez o seu papel, que a economia está voltando e que, portanto, não há mais razão para o povo vir para a rua. Vai reivindicar o quê? Um sintoma deste rumo é, precisamente, a ausência total da mídia do Brasil em peso sobre as manifestações do dia 31. Não houve uma palavra. Por quê?